Que a pessoa não sabe, fala assim, mas eu não fiz nada no joelho, eu não fiz nenhuma caminhada, eu não fiz nenhum esforço físico, e de repente vem disso, né? Exatamente, o problema, Paulinho, ele vai avançando, porque essa má alimentação e as pessoas não sabem. Show da Saúde! Começa o nosso Show da Saúde, mas que honra, que prazer poder entrar na casa da senhora e do senhor e a sua casa também. E atenção, porque o programa de hoje está muito útil, informativo e importante. Manchete que eu vou apresentar no programa de hoje. Você sabia que existem 7 alimentos que comumente eu como, você come, e esses alimentos acabam por inflamar o organismo humano, acabam por inflamar o corpo humano? Para discutir esse assunto, a senhora fique atenta, fique ligado, senhor, fique ligado, porque eu trouxe simplesmente ele que é o maior, mas o melhor do Brasil nas questões da saúde, esse terapeuta espetacular, meu amigo Luciano Persinoto. Bem-vindo, Luciano. Obrigado, 7 alimentos? 7 alimentos que mais inflamam o corpo humano por dentro. Inflamam o corpo humano. E você estava me dizendo que existe a inflamação positiva e a inflamação que é muito negativa. Exatamente, Paulinho. Para as pessoas saberem em casa, o que é inflamação? Tem a inflamação aguda e tem a inflamação crônica. Inflamação aguda é aquela, por exemplo, você cortou o rosto fazendo a barba, o que vai acontecer? As células de defesa do corpo vai lá para reparar esse problema. Perfeito. Né? Ninguém quer. Ninguém quer cortar o rosto, machucar, se ferir. Mas uma vez que se feriu, a própria reação do organismo manda defesa para lá. Manda defesa, porque inflamou. Então essa é a chamada a inflamação aguda. Perfeito. Posso até chamar de positiva. Exato. Porque acaba fazendo com que o nosso organismo reaja a uma agressão. Exato. Uma dor de garganta, por exemplo, é uma inflamação aguda, né? Chamada de positiva. Exato. Mas existe aquela que é extremamente negativa. Exato, Paulinho. Existe a inflamação crônica, que é aquela que as pessoas não percebem que está dentro do corpo humano. Essa causa vários malefícios para o corpo humano. Você estava me explicando, Luciano Persinoto, queria que você explicasse para a senhora que está nos assistindo, o senhor que está nos acompanhando, exatamente isso. Quer dizer, acaba provocando o organismo a fazer defesas que seriam desnecessárias. Exatamente, Paulinho. Vamos dar um exemplo aqui. Você está com uma inflamação crônica no corpo humano. Então, a inflamação crônica no corpo humano vai... Numa artéria. Numa artéria. Se você está ali com muita gordura na parede do vaso sanguíneo, é uma inflamação. O corpo vai entender o quê? Que precisa de defesa. Só que se você também tiver com a tireoide inflamada, ou o corpo entender que a sua tireoide está inflamada, porque a inflamação crônica, ela está no corpo todo. Sim. O corpo não sabe onde está inflamado. Aí onde tem gordura? Na artéria. O que ele vai fazer? Ele manda defesa. Ele manda muita defesa para aquela artéria. Só que aí você pode desenvolver o quê? Doença autoimune. Isso na prática seria mandar 1000 homens do exército, por exemplo, para defender um boteco de uma pessoa que só está embriagada. Perfeito. É muita coisa, é excessivo. Só que o que acontece? Quando você manda, por exemplo, muita defesa para tireoide, por exemplo, vai dar uma doença autoimune. Qual é? Tireoidite Hashimoto. É uma doença autoimune atacada e desenvolvida pela inflamação do corpo humano. Mas preste atenção a senhora, preste atenção senhor, porque hoje aqui nesse programa, chama a vizinha da esquerda, avisa a vizinha da direita, ligou para tua filha? Liga para ela, porque eu e Luciano Persinoto vamos mostrar 7 alimentos que nós devemos evitar, porque eles provocam no nosso organismo a chamada inflamação crônica, negativa, problemática. Exatamente. É isso, Luciano? Exatamente. Ela vai perpetuando no corpo, né? E vai atacando o organismo de uma forma geral. Quais são? São 7 alimentos, Luciano. 7 alimentos que inflamam mais o corpo humano por dentro. Quer dizer, é um perigo. A pessoa tem que ter controle, né? E, de preferência, se precaver com o nosso produto Pilomed. Perfeito. Óbvio. Vamos mostrar os alimentos? Vamos lá agora, então, Paulinho. por gentileza, Luciano, você pode ir mostrando e comentando. Primeiro alimento, o leite, Paulinho. Mas o leite? Aí você me diz. Você sabe que, olha só, né? Parece que o leite é tão inofensivo. Pois é, mas o leite ele contém a lactose. A lactose o que é, Paulinho? É o açúcar do leite. Só que o fígado, ele não consegue produzir as enzimas necessárias para quebrar
essa molécula do açúcar do leite. Pois O que não. pode causar no corpo humano? Quem tem asma, quem tem bronquite, quem tem rinite, quem tem sinusite, desencadeia, aumenta essas alergias, Essas Paulinho. inflamações. Essas Luciano. inflamações aumentam. Essas inflamações. Então, o leite, a pessoa tem que ter muito cuidado com ele. E especialmente pessoas que são sensíveis à lactose. Só que muita gente não sabe que é sensível à lactose, não é verdade, Paulinho? aham. Tem criança que já toma leite e ali tá com o pulmão sendo inflamado. Aquele médico, nosso amigo, ele me falou uma vez, ele falou assim, ó, pode ver que o bezerro, quando ele cresce, ele para de mamar. Eu falei, é verdade. Falou, não é porque o bezerro é bobo, não. É porque ele sabe que o leite é bom numa fase da vida. Exato. É necessário. Exato. Mas explica mais. Aí nós Luciano. temos aqui, Paulinho, ó, o óleo vegetal. Óleo vegetal. O óleo vegetal, Paulinho, é uma gordura natural que o homem transformou. Aham. Ele colocou hidrogênio e transformou em uma gordura hidrogenada. Por isso, gordura trans. Por isso, gordura trans. Foi uma gordura entendi. transformada pelo E homem. por que eles colocaram esse tal de hidrogênio ali? Para durar mais na prateleira do supermercado. É um conservante. É um conservante. E aí é problemático para o organismo Um humano. conservante altamente inflamatório para o corpo humano, principalmente para as artérias. Agora eu tô vendo uma cerveja. É cerveja, Luciano? É o álcool, Paulinho, exato, é a cerveja. Eu bebo sim, estou vivendo. Peraí, calma. Beba com moderação, porque olha que o Luciano vai falar do álcool. É, o Pois álcool, não. Paulinho, o que acontece com o álcool? O álcool, em excesso, evidentemente, ele é patotóxico. O que é patotóxico? Ele lesiona as células hepáticas do fígado. Então ele sobrecarrega o fígado, inflamando o fígado, Paulinho. Eu já contei 3 até agora. Contou 3. 4, então. Aí nós 4 temos aqui, primeiros. Paulinho, o refrigerante. Um refrigerante. O refrigerante, Paulinho, o refrigerante, ele tem muito corante. Qualquer deles. Qualquer deles. Aham. Ele tem muito corante e tem muito conservante também. Aham. Esse corante, esse conservante é altamente inflamatório para o corpo humano também. Certo. Então ajuda a inflamar cronicamente o corpo. O alimento 5, Luciano. Os embutidos, Paulinho. Aham. Vamos falar dos 5 que são os embutidos, tá vendo? Aham. Eu Os tô vendo embutidos, salsicha, tô tem vendo salsicha, tem mortadela, tem o provolone, né? Tem o presunto. Os embutidos, no modo geral, o que acontece? Ele tem o famoso glutamato de sódio. Sim. O que ele é, pela Organização Mundial da Saúde, ele foi considerado cancerígeno. E pela Organização Mundial da Saúde, ele foi considerado igual ao tabaco. Não diga, mas essa comparação. Essa né? comparação, Paulinho. O tabaco é o OMS. famoso cigarro? Exatamente. É. E ele ajuda o quê? Inflamar todo o corpo humano, Paulinho. Ó. No excesso. Aí o alimento 6 agora. Nós estamos agora no 6, nós vamos falar das frituras, né? Fritura. A coxinha, nós vamos falar da batata frita, que é muito famosa, a batata frita também. Aí é devido ao óleo que você destacou. Na verdade, o que acontece? Quando a gente frita um alimento, a gordura ela vai a 180 graus. Certo. Além dela já ser hidrogenada, ela foi transformada pela temperatura. Ah. E aí o que acontece com isso é produzido substâncias tóxicas. A senhora está entendendo, quer dizer, além do óleo ter aquele problema que o Luciano destacou há pouco, do hidrogênio somado, a temperatura que se dá ao óleo para fritura acaba também transformando ele num produto pior. Fabrica substâncias tóxicas e aí o que acontece? O organismo vai inflamando cada vez mais. O alimento número 7. Número 7, Paulinho, são as farinhas, né? As farinhas brancas. Nós podemos falar da farinha branca e nós podemos falar do açúcar também. Os dois produtos. Os dois produtos. O que acontece? Quando ele chega no intestino, a farinha branca ou o açúcar, ele chega primeiro no intestino delgado. Só que ele não vai até o intestino grosso para fibras. E lá no intestino grosso, o que tem? Nós temos bactérias anti-inflamatórias e bactérias inflamatórias. As inflamatórias crescem porque não chegou a fibra por causa das farinhas brancas. Esse macarrão instantâneo que você colocou aí do lado é por causa da farinha, não? Nós colocamos pelo produto industrializado. Industrializado, O que produto também é um problema. industrializado tem muito conservante, corante, para durar mais na prateleira. Por favor, Luciano, vem cá, Luciano. Mas ela fala assim, mas o Luciano Percinoto, Paulinho Boa Pessoa, eu já estou habituado com o meu macarrão instantâneo. Eu não vou cortar assim de repente. Será que esse produto Pilonete, ele vai me ajudar? O Luciano quer destacar algo que tem no nosso produto Pilomed, que é o infravermelho longo, é isso? Exatamente, Paulinho. O infravermelho longo é uma alta tecnologia japonesa que está dentro do colchão.
Hoje as pessoas que estão em casa, elas dormem num colchão comum. Sim. Um colchão comum serve só para dormir. Qual a vantagem de você dormir num colchão da Pilomed com uma alta tecnologia japonesa, que é o infravermelho longo, que enquanto você está dormindo, ele emite raios de 4 a 14 microns de energia para combater a inflamação no corpo humano enquanto você dorme. Enquanto a pessoa Ou dorme. seja, enquanto você está dormindo, você está desinflamando o corpo. Por isso A que eu chamada falo... inflamação crônica. Crônica. Causada, inclusive, por esses alimentos. Até você me explicava, nós vamos mostrar nas imagens depois, que a pessoa não sabe, fala assim, mas eu não fiz nada no joelho, eu não fiz nenhuma caminhada, eu não fiz nenhum esforço físico, e de repente vem disso, né? Exatamente. O problema, Paulinho, ele vai avançando. Por quê? Essa má alimentação e as pessoas não sabem. Muito bom. Então você vai ligar agora nesse telefone que aparece no seu vídeo. 0800 591 7694. Anote, por gentileza, e nos ligue. 0800 591 7694. Chama o nosso terapeuta. Ele vai sem compromisso na tua casa. Ele vai levar o nosso produto Pilomed. Você vai testar esse produto. Não é sozinha, não. Não é sozinha. Não, com a família com a do família, lado. Ali, exato. é? E aí, se a pessoa no dia tiver alguma dor causada por algum tipo de inflamação, qual é o Pois que desafio? as dores, a inflamação, ela causa dores no corpo humano, né, E Paulinho? muitas. O desafio é com muita transparência e com muita responsabilidade. Primeira empresa do mundo, que primeiro você testa na sua casa e depois você adquire. O terapeuta vai na sua casa, leva uma maquete, coloca sobre o seu colchão. Você faz um teste de meia hora. Meia hora depois você levanta do Pilomed. Se você não sentir alívio nenhum, você não precisa adquirir absolutamente nada, Paulinho.